Meus amados, mais uma vez estamos aqui na série Sinais da Vinda de Cristo. Nós lemos no vídeo anterior, Mateus capítulo 24, o versículo de número 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Que Deus te abençoe esse dia, a ti e toda a sua família, dando continuidade aos sinais da vinda de Cristo, sinais da vinda de Cristo. Vamos ler aqui o versículo de número 6. Nós lemos o 5, porque muitos virão em meu nome dizer eu sou Cristo e enganarão a muitos. E devido ao aumento, pelo aumento dos enganos, há muitos desigrejados. Meus queridos, devido ao aumento dos enganos, daqueles que usam de má fé, usando o nome de Cristo, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre o verso 3, 4 e 5, e muitos acabam não indo à igreja devido àqueles de má fé, que é pelo aumento dos enganos, o verso 5, porque muitos virão em meu nome dizer eu sou Cristo e enganarão a muitos. É de suma importância que você tenha Cristo como a sua referência, tá, meus amados? Vamos ler aqui o verso 6 ao 8, que nos diz assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Meus queridos, aqui o verso número 6 que nós lemos: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Com o tema, olhai para os acontecimentos e ouvireis. Quer dizer, escutarei, perceberei, entenderei, sentirei, ouvir com atenção, atentarei. Quer dizer, está olhando, está atento aos acontecimentos dos sinais da vinda do nosso Senhor. Quando se ouve com atenção, aqui uma reflexão que eu escrevi, geralmente quando eu trago alguma meditação, mas eu trago uma reflexão sobre essa meditação, em cima desta meditação, ou em cima do assunto que estamos a abordar, que estamos a ensinar, a compreender, diz assim: quando se ouve com atenção, se discerne melhor o que ouve. Quando se ouve com atenção, se discerne melhor o que ouve. Se percebe com mais sensibilidade quando se dá atenção ao que ouve. Ouvido, aquele dos 5 sentidos pelo qual se percebem os sons, é o ouvido físico. Agora, já o espiritual, meus amados, está no entendimento. Você tem uma compreensão, você tem entendimento. Praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago capítulo 1, verso 22, diz assim, meus queridos: o que sai daqui, quando eu estou aqui a ministrar, é que com altivez perceptível ao ouvido, que você tenha uma percepção daquilo que está sendo transmitido a você que está a ouvir, que você entenda e compreenda de maneira nítida. Então,
com altivez perceptível ao ouvido. Os de Bereia, o povo de Bereia, de bom grado, receberam a palavra, examinando cada dia das Escrituras, se estas coisas eram assim. Paulo em Bereia, quando Paulo falava, está em Atos, o capítulo 17, do 11 ao 12. Aqui fala, meus queridos, que quando Paulo ali falava das Escrituras, o povo de Bereia examinava. A Bíblia, ela tem que ser examinada. O próprio Senhor Jesus faz menção de examinar as Escrituras. Examinar pormenores, minuciosamente, detalhadamente você examinar as Escrituras. Então esse povo assim o fazia. Então eles ouviam o que Paulo pregava e eles iam examinar. Os de Bereia de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E Marcos capítulo 10, meus amados, do 46 ao 52, Marcos 10, do 46 ao 52, fala do cego de Jericó. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, estamos falando sobre o ouvir, ter uma percepção, ter discernimento quando se ouve. Fala do cego de Jericó, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele ouviu, teve essa percepção, que ouvindo que era Jesus, a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usou os ouvidos para clamar por Cristo. Já vista, meus queridos, que a sua visão não funcionava, ele não tinha visão. No entanto, ele ouviu, percebeu com os ouvidos, teve essa percepção, entendimento, e clamou ao Senhor. Também nos faz lembrar, meus amados, a mulher do fluxo de sangue, de Marcos capítulo 5, versículo 27. Ouvindo falar de quem? De Jesus, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir com atenção. Quando se ouve com atenção, se discerne bem. Se discerne bem o que se ouve. É ouvir com atenção. Então, quando ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Os 5 sentidos é o olfato, paladar, visão, audição e tato. O tato permite que sejamos capazes de perceber o toque. Então você vê que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou no Senhor. Ela tocou no nosso mestre e foi curada. Diz a ciência que é únicos de cada um, a identidade de cada um. Ninguém tem igual a identidade, a voz, ninguém tem a voz igual. A íris de cada olho e a digital, que é a identidade própria. Você pode ver isso no seu RG, a sua digital, que tem identidade, o que é própria, você tem identidade. Então, meus queridos, nós lemos aqui sobre dar atenção, o que se ouve, ter discernimento do que se ouve, ouvir com atenção e ter discernimento do que se ouve. Verso 6. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, né? Rumores de guerra. E vocês ouvirão falar de guerras, que nós já ouvimos, né? E rumores de guerra. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, mas está próximo o fim. Então, diz assim:
E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai os acontecimentos, tenha discernimento no que você ouve e no que você vê. Não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, meus amados, já olhamos e vemos os acontecimentos de guerras, fomes, violência, terremoto, nação contra nação, o homem a cada dia querendo ter mais domínio sobre o outro homem. E fala também sobre terremotos, fala aqui também sobre a fome, né? Quantos tem muitos alimentos e outros nada tem. A ganância do homem, o homem ganancioso. Então, aqui nós aprendemos que são o quê? Que está próximo o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Então, fomes não é por falta de alimento, porque tem. É por falta de empatia. Porque a ganância do homem, a avareza do homem, faz com que os que precisavam ter algo padecer necessidades. Então, a ganância do homem, a corrupção do mundo, a ganância do homem, e não é por falta de alimento, porque tem. No Brasil, é jogado fora toneladas e toneladas de alimento, enquanto muitos estão passando fome. Então, meus amados, vamos estar atentos aos acontecimentos, porque Jesus vem.